Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional. E o nosso assunto de hoje é, mais uma vez, o Líbano. Para a gente dar uma olhada numa situação, no mínimo, inusitada, dadas as manifestações que já se estendem há cerca de 5 semanas no país médio oriental. E o cenário que eu destaco para vocês hoje é o cenário no qual apoiadores do Hezbollah e do Amal, que são dois grupos xiitas, se juntaram contra os manifestantes que, mais uma vez, ao longo das últimas 5 semanas, vêm se reunindo contra o governo de Saad Hariri e, para além disso, mais do que somente o governo do primeiro-ministro Saad Hariri, vem se manifestando contra o sistema político libanês. A contextualização é necessária para a gente conseguir entender o cenário meio absurdo que nós tivemos ao longo dos últimos dias é lembrarmos que o Hezbollah, por exemplo, é um grupo que foi criado no ano de 1982, no cenário da Guerra Civil Libanesa, que durou de 1975 a 1990, sempre com o apoio do Irã. Aliás, só um parênteses aqui, não apenas do Irã, mas também do governo sírio de Hafez al-Assad, pai do atual presidente Bashar al-Assad. E essa Guerra Civil Libanesa era uma guerra que tinha um caráter sectário muito forte, de modo que um dos grandes grupos rivais ao Hezbollah era exatamente grupos sunitas libaneses. Sunitas libaneses esses que são encarnados atualmente exatamente pelo primeiro-ministro Saad Hariri, que de forma bastante simbólica possui inclusive dupla nacionalidade, libanesa e saudita. Se lembrarmos que ao longo dos últimos anos, Irã e Arábia Saudita, as duas grandes teocracias da região, uma sunita, a Arábia Saudita, e outra xiita, o Irã, passa por uma espécie de guerra fria na região, buscando o aumento da sua influência. O impacto disso na política libanesa é enorme. Lembrando que o sistema político libanês tenta garantir a representatividade dos principais grupos religiosos do país, de modo que o primeiro-ministro, no caso atual Saad Hariri, é necessariamente um muçulmano sunita, ao passo que o presidente do Congresso, por exemplo, é sempre um muçulmano xiita. Temos ainda os cristãos maronitas sempre representados na figura do presidente do país. E se esse sistema conseguiu manter uma notável estabilidade, ainda mais comparado com alguns dos vizinhos da região de 1990 para cá, isso gera uma situação política estruturalmente estranha. Afinal de contas, o Hezbollah é um grupo que se posiciona, naturalmente, como oposição ao governo de Saad Hariri, até por conta da questão dos alinhamentos regionais. Mas Saad Hariri também precisa de apoio no Congresso, que é sempre presidido por um muçulmano xiita, de modo que soa natural para a política libanesa que Saad Hariri, um muçulmano sunita aliado da Arábia Saudita, tenha entre os seus ministros muçulmanos xiitas, muitos deles ligados ao Irã. Nesse momento, por exemplo, 6 dos ministros do governo de Saad Hariri são muçulmanos xiitas, 3 deles do movimento Amal e 3 deles do próprio Hezbollah. E é, em parte, contra esse sistema que os manifestantes têm estado na rua ao longo das últimas 5 semanas. Foi esse movimento que levou, inclusive, à renúncia de Saad Hariri do cargo de primeiro-ministro, no qual ele permanece enquanto não se forma um novo governo. Mas a pergunta que há nesse momento é: quais serão as bases desse novo governo? Afinal de contas, o que os manifestantes pedem é uma política completamente diferente da atual, mas sem que haja ainda um caminho a ser encampado pela classe política libanesa. Algo que se torna ainda mais difícil a partir do momento em que os manifestantes no Líbano, que vão para as ruas para protestar, demandam que os partidos políticos atualmente existentes não participem do reordenamento da política e do sistema político libanês. E é aí que vem a nota irônica. Afinal de contas, os manifestantes têm estado na rua
para protestar contra o sistema político libanês, que é encarnado nesse momento por Saad Hariri, mais uma vez, um muçulmano sunita de nacionalidade, inclusive saudita. E quem tem ido para as ruas, exatamente para lutar contra esses manifestantes, são exatamente integrantes do Amal e do Hezbollah, dois grupos xiitas ligados ao Irã. Esse cenário se configurou exatamente ao longo dos últimos 2 ou 3 dias, quando apoiadores do Hezbollah e do Amal foram para as ruas para atacar os manifestantes que protestam contra o sistema político libanês. Um dos elementos de discórdia no Líbano é o bloqueio das estradas promovidas pelos manifestantes, consideradas por parcelas da população e da sociedade libanesa como elementos que atrapalham ainda mais o país, que vive uma gravíssima crise econômica, a maior desde a Guerra Civil, que terminou no ano de 1990. E a isso ainda se soma naturalmente a sensação do Amal e do Hezbollah de que uma reforma completa e abrangente do sistema político libanês naturalmente tira esses dois partidos de uma certa posição de segurança que eles têm até esse momento, de que eles certamente participarão de qualquer arranjo futuro de poder no país. A defesa que Hezbollah e Amal fazem não é exatamente a Saad Hariri, mas ao sistema político libanês, que está sendo fortemente questionado e certamente será tema de novas colunas daqui para frente. Para continuar acompanhando as nossas colunas e dar aquela força para o Petit Jornal, você pode acessar nosso site www.petitjornal.com.br e clicar na aba Apoie o Petit. E lá você pode deixar a ajuda que você quiser para a manutenção do nosso projeto. Meu nome é Tanguy Baghdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.